Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Wagner Moura e hoje iremos falar a respeito de algumas músicas gospels que têm sido cantada em nossos altares. Quero que você observe, com muita cautela a respeito dessas letras e venha tecer a sua opinião. Ela é de suma importância. E antes de irmos para o conteúdo, eu quero que você venha colaborar conosco deixando seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Dito isto, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras. Você analisa as músicas antes de cantá-las no culto? Será que as músicas que eu estou cantando contêm heresias ou algum falso ensinamento antibíblico? Há um bom tempo eu tenho falado sobre esse tema. Músicas gospel que não devem ser cantadas na igreja. E muitas pessoas, infelizmente, acabam gostando de uma certa música gospel e começam a cantar na igreja sem ao menos entender a letra. Tem pessoas por aí que estão cantando heresias no momento do culto. E não somente heresias, às vezes aquela letra traz um falso ensinamento sobre as escrituras. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Quantas vezes você analisou uma composição antes de cantá-la no culto? Muitas pessoas não fazem isso, de analisar uma música gospel antes de cantar no momento da liturgia do culto. E isso deveria ser algo primordial na igreja evangélica. Infelizmente, alguns pastores e alguns líderes do ministério de louvor não fazem esse tipo de procedimento, analisar uma composição antes de cantar no momento do culto. Algumas músicas gospel não mencionam o nome de Deus e nem os atributos do Senhor, e às vezes até o plano salvífico do Senhor é deixado de lado. É muito importante que nós venhamos a falar sobre os atributos do Senhor, sobre Jesus Cristo, sobre o plano salvífico de Deus. Ou seja, o que foi feito na cruz mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas, infelizmente, alguns cantores querem trazer para a multidão e para a igreja apenas músicas de autoestima ou de prosperidade. E eu trouxe a vocês algumas músicas gospel que não devem ser cantadas no momento do culto de forma nenhuma. E a primeira música que você não deve cantar na igreja é do cantor Alisson. Gente, eu quero que você observe esse vídeo e dê a sua opinião com relação a isso, tá? Porque nós estamos aqui simplesmente reagindo a um conteúdo, do canal aqui, do nosso companheiro, nosso irmão. E eu quero que você faça a sua autoanálise e venha tecer a sua crítica, porque entendemos que tem louvores que enaltecem e exaltam o Senhor. E também tem canções, hinos, que mexe muito com as nossas emoções, que vai mais pro lado de um testemunho ou algo que fala de si próprio. E eu quero que você analise comigo. Tá? É de suma importância porque este conteúdo aqui será de muita relevância para a sua vida. Eu tenho certeza que você sairá daqui edificado com relação ao assunto que será abordado com o nosso querido irmão, e eu peço que você aí também analise o seu canal, porque são coisas fundamentais, que vai nos alertar, vai abrir os nossos olhos para que a gente possa entender o que eu e você estamos cantando em cima do altar ou em cima do púlpito, seja lá como você interprete a respeito disso, ok? Vamos pro vídeo. O nome da música se chama Bastidores. Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente. Vamos ler a composição?
Dores quase insuportáveis. A depressão, quem nunca enfrentou? Noite quase interminável. As lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta. Só vê os lugares que a gente canta. Mas ninguém vê a dor. Oh, meu Deus. É que nem tudo dá pra contar. Mas, sinceramente, às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande. O vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar. Mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo que é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz. Eu te chamei para guerrear. Sou o teu amigo. Sou leão de Judá. Tu está alistado para batalhar. Não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso. Dizendo: filho, eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça. Não é para parar. Eu te ajudo a chegar. A intenção do cantor é mostrar as dificuldades que uma pessoa passa antes de conquistar algo. O que me parece é que essa música se trata de um testemunho. Porém, não podemos dizer que essa música é um louvor para glorificar o nome de Deus. Está longe disso. Essa música parece ser um tipo de desabafo do cantor e sobre a realidade que ele vive. Agora, você me dizer que essa música se trata de uma composição bíblica e ainda se trata de um louvor, aí já é demais. Essa música é de autoestima. Essa música fala sobre as dificuldades que uma pessoa tem e que no final é somente Deus que vê as tempestades, as dificuldades e os problemas que acontecem no momento dos bastidores, ou seja, no oculto, onde as pessoas não estão presentes. Mas precisamos entender que essa música não se trata de um louvor, e sim uma música motivacional. Então, essa música não se trata de um louvor, e sim uma música comum que fala sobre a dificuldade que uma pessoa sofre ou passa nos bastidores. Pessoal, às vezes eu fico impressionado como tem pessoas que cantam esse tipo de música no culto. Está bem claro que isso se trata de uma música de autoestima e não de louvor. Vocês analisam as músicas antes de cantar no momento do culto? Bom, gente, eu quero trazer algo bíblico, tá? Se você for observar, o salmista Davi, quando ele vai fazer os seus salmos, seus versos a Deus, ele sempre vai trazer algo aonde ele pelejou, aonde Deus deu livramento a ele. Então eu estou trazendo aqui conteúdo bíblico para que você possa entender. Tem coisas que eu concordo com o nosso irmão, mas tem coisas que eu não concordo, porque os salmos enaltecem a Deus pelos livramentos, por Deus ter dado livramento a Davi. Então é muito interessante você fazer uma análise bíblica para que realmente a gente não possa trazer aqui algum tipo de assunto, de abordagem e ferir, né, um testemunho, livramentos, aonde Deus tem te guardado, tem te livrado, tem te exaltado perante os teus inimigos. E Davi era especialista em escrever estes salmos. Então eu vou tecer aqui a minha opinião com relação a isso. Tem coisas que eu concordo com ele, tem coisas que eu discordo. Então, na minha opinião, em relação a louvores, a salmos, a versos que você atribui a Deus, que enaltece a Ele, meu irmão, você pode sim cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor. E eu tenho certeza que o teu louvor será recebido. Vamos pro vídeo. Nós deveríamos fazer isso
todas as vezes que uma música será entoada no momento do culto. Em muitas vezes, tem músicas que têm como centralidade somente a prosperidade e a autoestima da pessoa. E em muitas vezes não fala sobre Deus, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Muitas composições querem fazer apenas das pessoas vitoriosas, campeãs e tudo mais. Meus irmãos, você pode sim ouvir essa música na sua casa. A letra diz o seguinte, prestem atenção no que a letra diz. Só vê as fotos que a gente posta. Só vê os lugares que a gente canta. Observe que a centralidade é o homem, egocentrismo. Então, nesse sentido, eu concordo com ele. Entendeu? É para querer mostrar que realmente está em evidência, né? Se destacando com as fotos, né? Com a ostentação gospel. Então temos que ter muito cuidado naquilo que a gente vai escrever. E muitas das vezes nem o cantor nem compôs a canção. Ele simplesmente ali pegou um compositor e atribuiu esta letra. Né? Às vezes sim, e às vezes é o próprio cantor. Então, em relação a esse egocentrismo, eu falo muito sobre isso quando eu vou ministrar uma palavra para que a gente possa ter muito cuidado em relação a isso. Vamos pro vídeo. A composição tem que ser para Deus. Para Ele são todas as coisas. Essa música é uma música motivacional, de autoestima. Não se trata de um louvor. Então, pelo amor de Deus, não cante essa música no momento do culto. Sabe por que essas músicas fazem sucesso? É porque essas músicas falam de nós, sobre os nossos sentimentos, as nossas dificuldades. É um tipo de música que se trata de autoestima, motivacional. E as pessoas do meio gospel gostam disso, músicas que falam sobre elas. Porém, o louvor não é sobre nós, e sim sobre Ele, o Senhor nosso Deus. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Observe que nessa passagem bíblica fala sobre engrandecer o nome do Senhor, que o Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Parece que hoje em dia alguns cantores querem fazer apenas composições para o ego do ser humano, para chamar de vitorioso, de campeão e coisas do tipo. Porém, o significado do louvor vai muito mais além do que isso. Essa composição é antropocêntrica e não tem como finalidade o louvor a Deus. Então, não se trata de uma música para cantar na igreja, ou seja, não é um louvor. Então, não cante na igreja. Bom, pessoal, observe algo. Tem letras que é um testemunho que enaltece a Deus. Davi fez muito isso, né? Os seus salmos, né, sobre os livramentos, sobre aonde Deus estava guardando ele inúmeras vezes e aonde ele enaltecia a Deus nas letras, tá? Só que tem louvores que realmente mexem com o nosso emocional. E você tem que analisar isso, tá? Para que a gente não possa estar cantando alguma coisa que é antibíblico. Então, vamos ter cautela, vamos ter cuidado, tá? Analise aí, por favor, esse vídeo e dê aqui a sua opinião, tá? Deixa aqui seu comentário, o que você acha com relação a isso. Tranquilo? Vamos pro vídeo. A segunda música é de Raine Almeida, Um Novo Dia Virá. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem, não desista. Vamos ler a composição? A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe e dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar,
a vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. Não desista. Acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança. Um novo dia virá. Existe um problema muito grave nessa música. Primeiramente, que essa música não é do meio gospel, e sim do meio secular. Alguém fez uma adaptação da música do cantor Lewis Capaldi. A música traduzida para o português se chama Alguém que Você Amava. I need somebody to hear, somebody to know. Ou seja, alguém do meio evangélico pegou essa música do meio secular e fez uma adaptação para o gospel. A música oficial do cantor do meio secular fala sobre a história de um jovem que depositou toda a sua confiança em sua namorada e teve o coração partido. Ele canta a angústia e o desespero de uma alma abandonada. Porém, a intenção e a inspiração do cantor não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele fez aquela música para falar sobre uma namorada. Porém, alguém do meio evangélico pegou essa música e adaptou para o meio gospel. E nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Daqui a um tempo, as pessoas vão começar a pegar as músicas da Anitta e do Pablo Vittar e fazer uma adaptação para o meio gospel. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. As pessoas estão pegando músicas do meio secular e fazendo uma adaptação para o meio gospel. Isso não existe. Você não sabe a inspiração desse cantor do meio secular ao fazer essa música. Cante louvores. Cante ao Senhor louvores que engrandecem ao nome dele. Qual a dificuldade de fazer uma composição bíblica? Por que nós temos que pegar músicas do meio secular e fazer uma adaptação para o meio gospel? Não podemos fazer isso. E essa música aqui, por incrível que pareça, eu já vi pessoas cristãs cantando, inclusive cantando na igreja, que é o pior. Então, se você conhece alguma pessoa que canta essa música, mostra esse vídeo que eu estou fazendo para essa pessoa, porque nós precisamos estar atentos referente a essas coisas. E essa música também é antropocêntrica ou egocêntrica. Ela se enquadra na categoria de motivacional e de autoestima. Olha só essa parte da letra. Bom, gente, deixa eu trazer aqui minha opinião, tá? Você sabe, biblicamente, que Lúcifer, ele era o líder da adoração do louvor no céu, perfeito? E Deus expulsou ele do céu, veio para a terra, e a terra recebeu um título que ela jaz do maligno, ou seja, está sobre o poder do sistema, perfeito? Agora, falar de um plágio, de uma melodia, a gente tem que ter experiência, estudo para isso, tá? Observe que a pessoa que escreveu ou deixou de escrever, a gente de maneira alguma tem esse poder de julgar se realmente houve o plágio ou não, tá? Escute a canção e escute esta canção que foi da música secular, tá? Eu sou músico, eu falo com propriedade, tá? Tem muita coisa que é diferente. Só que as notas, se batem ou deixam de bater, a gente tem que ter cautela. Observe que a letra da canção enaltece sim a Deus. E também ajuda o próximo em situações frágeis, né, para que não venha a desistir. E o próprio Deus falou isso para Josué. Então, que a gente tenha muita cautela quando a gente for falar algo. Porque Deus ele nunca vai nos abandonar e nem desamparar. Ou seja, eu e você estamos debaixo de uma autoridade, outorgada por Deus, tá? Como eu disse, algumas coisas eu concordo com o dono do vídeo e também discordo em algumas situações. Então vamos ter muita cautela
e realmente fazer uma autoanálise com relação à letra. Tá? A letra está sendo bem específica para que você e eu não desista, porque Deus, ele nunca vai te abandonar. Vamos pro vídeo. Você não vai desistir, não vai se entregar. Percebe? Você está percebendo que é uma música de autoestima? Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. É uma música de autoestima. Isso daqui não é um louvor nunca. Nunca que isso é um louvor. Cuidado com aquilo que você está cantando na igreja. Nem todas as músicas ou melodias que você acha legal ou que é boa, você deve cantar na igreja. Tome cuidado. Verifique se a composição é bíblica, se engrandece, se fala sobre os atributos de Deus, se fala sobre o plano salvífico do Senhor, ou se fala pelo menos sobre o nome de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. É muito importante que as composições que você entoar no momento do culto ou que você vai preparar para o momento do culto, que seja bíblico, que seja totalmente para o Senhor nosso Deus. Essa música aqui é de autoestima e é antropocêntrica. Fora que é uma composição que não se trata de ser bíblica, e sim do meio secular. Foi um cantor do meio secular que fez, que nós não sabemos nem a intenção do cantor. E uma pessoa foi lá e adaptou a música para o meio gospel. Meus irmãos, fiquem atentos com aquilo que vocês estão ouvindo e com aquilo que vocês estão cantando. E sabe o que é mais impressionante? Essa música já alcançou milhões de pessoas e muitas pessoas cantam essa música no momento do culto. Será que os pastores que estão ouvindo essas músicas não se sentem incomodados com essas músicas antropocêntricas? Ou será que esses líderes gostam de ouvir essas músicas? Precisamos estar vigilantes referente a essas composições que não têm como centralidade Deus. Bom, gente, se eu estivesse ministrando uma palavra e, como outrora eu falei, estivesse lendo Josué capítulo 1, versículo 5, que diz: ninguém te susterá diante de ti, ninguém vai susterá diante de ti, porque assim como Deus foi com Moisés, ele seria com Josué. E assim, não desista, tenha muito bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. E diz assim mesmo. E outra coisa, Deus está falando com Josué. E Josué, na sua limitação, tendo em vista que ele era capitão do exército de Moisés e muito especialista em guerra, o mesmo tremeu na base, porque era milhões de pessoas. Eram mais de 3 milhões. E aí você observa, será que eu não poderia também cantar a canção igual como esta moça está cantando na letra? Observe que Deus está dizendo para você: não desista. Eu não sei o que você está atravessando, sendo na tua vida espiritual, sentimental, conjugal, ministerial. A letra está dizendo: não desista, porque o Deus que te escolheu, ele vai te ajudar. Vai ficar tudo bem. Eu não vejo como uma letra antropocêntrica, mas enaltecendo que Deus está no controle de tudo. Vamos para o vídeo. Eu não sei qual a dificuldade de abrir a Bíblia e cantar exatamente o que está escrito ali. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Só nesse versículo daria para fazer um belo louvor. Você observou aqui que o texto está dizendo que tudo é de Deus que está aqui na terra? Tudo. Ele simplesmente está causando um descrédito à letra desta canção, por causa que essa melodia
tem uma música secular. Pensa, se todas as coisas são de Deus, a música, os instrumentos, as letras que enaltecem a Ele, o ar que respiramos, a vida, por que não entoar um hino a Deus? Se alguém tem uma opinião contrária, dizendo que é uma música, a melodia é de uma música secular, gente, vamos ter cuidado. Não perca tempo, com coisas que realmente não vai te edificar. Se a letra está centralizando Deus, que enaltece a Deus, que Ele vai te ajudar, que Ele está no controle da tua vida, não precisa especificamente eu falar Jesus Cristo ou Deus. Não precisa. Se eu estou cantando na igreja, para quem é? Tem gente que pega isso e vai dizer que é para outra pessoa, é para alguém. Não, gente, é para o nosso Deus. O nosso ofício na igreja é de enaltecer, exaltar e testemunhar. Lembre que a Bíblia diz que o testemunho edifica a igreja? Eu posso simplesmente direcionar isso como um testemunho. Por quê? Porque a pessoa que escreveu essa letra, ela simplesmente está trazendo maturidade, dizendo: olha, eu venci, não desista, você vai vencer. E Cristo vai dizer: nesse mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci esse mundo. Eu não sei qual a dificuldade de alguns cantores de fazer boas composições para engrandecer o nome de Deus. Então, essa música não se trata de louvor, e sim de uma música comum de motivação e também de autoestima. Então, não cante essa música no momento do culto. E a terceira música é de Raquel Oliveira, Novo Campeão. Novo campeão, estou sentindo nessa multidão. Vamos ler a composição? Está se desenhando um novo campeão. Está em off e ninguém consegue ver. O segredo está nas mãos de Deus. E se Ele der um enter, faz acontecer. Do sucesso, só Deus tem a senha. E por mais que alguém se empenhe, só Ele quem pode ler. Hoje, Ele tira você do deserto. E nessa tela de sucesso, só vai dar você. E um arquivo que já está carregando. Esse formato, só Deus quem pode abrir. Esse programa é anti-hacker. Não tem vírus, não existe internauta que consiga invadir. Será aberto um e-mail universal. Depois de aberto, o mundo inteiro pode ler. Esse novo campeão que está surgindo, que no pódio está subindo, quem sabe será você. A cantora usa uma linguagem bem atual e até tecnológica. Ela fala sobre e-mail, enter, hacker, vírus digital. Isso é muito engraçado, porque a letra em si fala sobre algumas coisas importantes. Porém, ela usa uma linguagem meio estranha. Então, é claro que nós não devemos cantar esse tipo de música no momento do culto. Podemos interpretar essa música como uma música que fala de uma pessoa que quer ser campeã e que Deus tem um segredo para essa vitória. Observe novamente que a centralidade dessa música é exatamente o homem e não Deus. Nessa música, o objetivo principal é tornar as pessoas vitoriosas e campeãs por meio de Deus. Mas observe que esse sucesso se trata de bens materiais e não tem nada a ver com as coisas espirituais que vêm do alto. Então precisamos tomar cuidado com essas composições. É claro que você não vai cantar essa música no culto. Essa música menciona bastante sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E a letra diz que só Deus tem o segredo do sucesso. Não devemos ficar buscando o sucesso neste mundo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que essa passagem está falando exatamente sobre se preocupar com as coisas de Deus. Gente, olha, eu vejo cada coisa, mano, sabe?
Bom, gente, vamos lá. Quem lembra do jovem rico? No capítulo 10 de Marcos, versículo 17 em diante. Isso aqui é Bíblia, gente. Você sabe que o jovem chegou diante de Deus lá e de Jesus Cristo, dobrou seus joelhos e adorou ele. E disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar vida eterna? E todos nós sabemos que o jovem se exaltou dizendo que conhecia as Sagradas Escrituras, porém não praticava aquilo que ele aprendeu, né, com relação aos 10 mandamentos. Então ele não praticava. E Cristo foi bem sucinto e categórico e disse: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, né? Ajuda o pobre. Não é que Deus, Jesus Cristo, queria que ele vendesse tudo, é porque o coração dele estava centrado nas riquezas deste mundo. É totalmente diferente. Quando se fala em um hino, claro, que é uma metáfora que está sendo utilizada aqui nesta letra a respeito do sucesso, da fama, isso é bíblico, querido. Está na Bíblia. Só ler Bíblia. Entendeu? O que significa? O que significa essa metáfora que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda? Que todos irão te reconhecer, né? E fala sobre nação, sobre a terra, que todos irão te reconhecer, né? Que ele, né? Que Deus estava com ele, que ele seria exaltado. Exaltado tipifica sucesso. Então, gente, vamos ter cuidado, pessoal. Essas coisas assim, é sério, observe bem. Sabe por que muitos estão perecendo? Por falta de conhecimento bíblico. E a Bíblia, ela é sempre muito direta, tá? Eu e você, tem pessoas que vão ter sucesso na vida financeira e outras não. Tem pessoas que ministerialmente vão ter sucesso e outras não, tá? Imagina se todos tivessem sucesso. Então, gente, não é erro, não é pecado testemunharmos em uma letra aquilo que estamos atravessando, aquilo que está sendo atual da exaltação, porque a prova vem, mas vem a exaltação. E aquilo, e o objetivo, a pessoa que nos causou esta fama, esse sucesso, né, de sermos cabeça, que é o Deus. Ou seja, eu digo assim que é testemunho primeiro, que é o momento da prova, depois o testemunho, que é o momento da exaltação, e depois enaltecendo o nome de Deus, né? Sobre tudo que aconteceu, Deus está sendo glorificado nessa letra, tá? Eu não vejo nada de errado, porque tem ali as palavras. Gente, escute, a gente tem que ter muito cuidado para ver aonde está sendo direcionado. Então, a Bíblia diz que o testemunho edifica a igreja. E aí? Se não houver testemunho, a gente não testemunha a vitória de Davi sobre Golias? Deus não exaltou, não fez ele ter sucesso? Ele não chegou ao trono? Aí vai ter gente aqui, né, com mimimi, e vai dizer: mas foi Davi, não é você e muito menos eu, para, tipo assim, distorcer aquilo que está sendo pautado aqui. Então vamos ter cuidado, gente. Vamos ter cuidado, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui será muito edificante, né? Algumas coisas eu vou dizer de novo, torno a falar, que eu concordo e outras não. Então, preste bem atenção àquilo que você está cantando. Se está enaltecendo a Deus. Se esta canção é um testemunho vivo. De maneira alguma eu tenho esse poder de dizer que eu não posso cantar na igreja. E aí? Por que eu não posso cantar? Porque não é louvor. Então, meu irmão, você não vai poder testemunhar, porque o testemunho que edifica a igreja. Se você está tendo sucesso, eu digo até mesmo para quem fez o vídeo, se você está sendo sucesso no YouTube, isso é porque o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Você é um testemunho vivo. Eu tenho certeza que quando você chega na igreja e as pessoas veem que você tem sucesso, é o nome de Deus sendo glorificado, meu querido. Então, que a gente fique ligado e observe bem aquilo que nós estamos entoando, que nós estamos cantando a Deus, que nós estamos louvando a Deus. Maravilha? Vamos pro vídeo. E as outras coisas terrenas, Deus vai providenciar para mim e para você.
Agora, ficar pedindo sucesso para Deus e ficar cantando, dizendo que Deus vai nos trazer sucesso, é uma falsa promessa. Coitado dos apóstolos que viviam sem sucesso nenhum. Eles apenas pregavam a palavra do Senhor. Era isso que eles faziam. E eles não estavam buscando sucesso pelo mundo aí afora. Precisamos tomar muito cuidado com isso. No capítulo 10 de Marcos, capítulo 28, Pedro, ele vai indagar a Jesus Cristo, dizendo: Mestre, eis que tudo deixamos e te seguimos. O que vamos herdar? O que a gente vai receber por isso? E Cristo foi bem claro. Gente, é só você ler a Bíblia. Cristo vai dizer. Não sou eu e muito menos quem fez o vídeo. Ele vai dizer a si mesmo: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, casa, campo, casa, sabe, essas coisas terrenas, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais aquilo que você deixou, tá? Com perseguição. E ainda no futuro, a vida eterna está falando de sucesso. Aquele que deixa as coisas, Deus trará 100 vezes mais. Está aí na Bíblia. E não vem dizer que eu estou distorcendo aqui a palavra, porque quem está falando é o próprio Cristo. Leia para que você possa entender como não estou errado, tá? O sucesso, sim, pode vir para aqueles que obedecem a Deus. Então você que está em busca disso, primeiro entenda, primeiro Deus, a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. E eu profetizo sobre a sua vida o sucesso, as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Vamos pro vídeo. Esse tipo de música. Então, é claro que você não vai cantar esse tipo de música no momento do culto. Isso é uma música totalmente antropocêntrica, uma música que fala sobre a minha vida, que fala de como eu posso ser famoso, vitorioso, ter sucesso e coisas do tipo. Agora, engrandecer o nome do Senhor, essa música não fala nada sobre isso. A próxima música é do cantor Tom Carfe, que se chama Olha Eu Aqui. Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui. Vamos ler a composição? Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui, olha eu aqui. De pé para quem não botou fé. Fale o que quiser, cê não acreditou, né? Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olhe pra mim e veja quem sou. Aquele menino, veja o que se tornou. Você olhava por cima, achava que estava por cima. Mas se esqueceu que o meu Deus é maior que eu. Escute bem, acho que cê não me entendeu. Eu quero paz, você guerra, então perdeu. Quer brigar comigo? É só entrar no Coliseu. Eu sou leão, filho de um leão. Acho que eu era pequeno, eu tava só aprendendo. Não julgue o menor, pois é do menor que sai o melhor. Vai vendo. Se vocês assistirem o videoclipe dessa música, vocês entenderão que essa música tem como fundamento a teologia da prosperidade. No videoclipe mostra uma Land Rover, uma Ferrari e uma Mercedes, exatamente mostrando a prosperidade que acontece na vida de uma pessoa que é fiel a Deus. Ou seja, o cantor quer passar para as pessoas de como Deus pode ser bom e também ele pode dar boas coisas aos seus filhos. Porém, Deus não promete aos seus filhos, após a conversão, prosperidade. Longe disso. Na verdade, Jesus Cristo disse que aquele que quer seguir a Ele certamente vai passar por perseguições e coisas do tipo. Agora, Deus nunca prometeu que daria carro como uma Ferrari, uma Mercedes-Benz para os seus filhos. Então tomem cuidado com esse tipo de teologia da prosperidade. Fica bem claro que a intenção do cantor é mostrar
como que Deus faz uma pessoa prosperar com o tempo. Inclusive, ele cita que quando era menino, as pessoas não davam nada por ele, ou seja, achava que ele era um menino pobre, que não iria conseguir muitas coisas, mas conforme o tempo passou, Deus ajudou ele. Então é isso que a música passa para nós, que conforme o tempo ele foi crescendo e conseguiu prosperidade. Gente, anota aqui algo. Se eu vou trazer aqui uma canção que enaltece a Davi e Salomão, gente, imagina se eu cantasse aqui, não um hino, ou criasse uma letra. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, sendo rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Ele ali adorando a Deus com a sua harpa. E depois ele recebe uma ordem para levar alimento aos seus irmãos. E foi intitulado como um mexeriqueiro, né, que fica observando, que fica olhando, ou seja, envergonhado diante dos seus irmãos. E aí depois ele mete a cara, desculpa a expressão, com coragem de lutar, e diz assim mesmo que todos ali achavam que ele estava se exibindo, ele tinha esse poder de vencer. Só que ele enaltece a Deus, que ele vai em nome de Deus. E aí depois finaliza a canção dizendo que Davi teve sucesso, que foi campeão, que reinou sobre Israel, ficou muito rico, famoso, né, que Salomão, ele tinha os melhores cavalos, as melhores éguas, né, o templo, né, ali o castelo, que ele reinava, teve sucesso. Se eu cantasse isso, meu Deus do céu, quer dizer que eu ia cantar algo antibíblico ou bíblico. Então preste atenção, o vídeo aparece ali a Ferrari, né, os carros Lamborghini ali. Isso eu não concordo, não necessita disso para quem está cantando uma letra que venha enaltecer a Deus. Que esse negócio, olha eu aqui, né, apontando, até então tá tudo certinho, eu não vejo nada de erro aí, né, porque existe sim pessoas que te perseguem, que te caluniam, e chega o momento da exaltação. Lembra que Davi vai falar no Salmo 23? Senhor, prepara perante mim e na presença dos meus inimigos uma mesa, e unge, né, a minha cabeça, que tipifica o quê? Exaltação diante dos inimigos dele, que era Saul, tentando ceifar a sua vida, tentando ali algo contra Davi. E nem por isso é uma mensagem ali nos Salmos que é algo antropocêntrico. Ele está dizendo: Deus, prepara, faz isso, envergonhe meus inimigos. Então, gente, você é inteligente, você é servo e serva de Deus. Então faça análise, você também tem a sua crítica, comente aqui, né, se você concorda ou não concorda. Na minha opinião, tá? A única coisa que eu desaprovo é o cenário. Mas a letra, para mim, eu entendo que realmente isso é necessário, porque vai chegar o tempo da tua exaltação. E nem por isso é uma letra que seja a teologia da prosperidade, que essa palavra nem deveria existir, né? Teologia da prosperidade, né? É uma outra palavra que entra, né, a respeito disso. E eu sou próspero, né? Eu não sou rico, mas sou próspero em saúde, né, no ministério, nas coisas que realmente, quando estou palestrando ou pregando a palavra de Deus, eu digo que isso para mim é prosperidade, né? Eu não sou uma pessoa rica, mas o que eu estou fazendo para mim me transmite a prosperidade em Deus, em Cristo Jesus. Vamos pro vídeo. Conseguiu coisas maiores, mas colocar isso em uma composição e dizer que é um louvor não tem nada a ver.
Na verdade, essa música também se enquadra na categoria de autoestima e de ser uma música motivacional. Agora, louvor não é de forma nenhuma. Ele fala sobre ficar de pé, mas esse ficar de pé não é quando você cai no pecado e você se levanta. Ele está falando sobre prosperidade, sobre algo que envolve riquezas e bens materiais. Ou seja, quando ele cair, Deus vai levantar ele, mas esse levantar não se trata sobre o pecado, e sim sobre outras coisas que se referem aos bens materiais e não sobre as coisas espirituais. Então, meus irmãos, essa música não se trata de um louvor, e sim uma música comum que se trata de motivação para as pessoas. Inclusive, no videoclipe, no começo do vídeo, mostra exatamente uma criança olhando para um carro e ele diz assim que futuramente teria aquele carro de luxo. Então, vocês perceberam que essa música se trata de teologia da prosperidade e não de um louvor. Isso é uma versão mais atualizada de Sabor de Mel, ou seja, Nossa, eu acabei de ver aqui o Tom Dimas. Eu tenho no WhatsApp ele. Né, o Tom Dimas aí que estava no vídeo com a criança. E ele também, ele ensina, né, como você a ganhar dinheiro, de como prosperar, de como você ter sucesso na vida, né? E ele não promete riquezas, mas tudo depende de você. Eu não estou fazendo aqui uma propaganda, mas ele é nosso irmão em Cristo, né? E apareceu ele ali. Eu tô só citando aqui o Tom Dimas, tá? Vamos pro vídeo. Você não me deu valor quando eu era pequeno, mas quando eu crescer eu vou ter muito mais coisas do que você. Então, meus irmãos, tomem cuidado com esse tipo de música. Não se trata de louvor de forma nenhuma. A música diz o seguinte: olhe para mim e veja quem sou. Aquele menino, veja o que se tornou. Você olhava de cima, achava que estava por cima, mas se esqueceu que o meu Deus é maior que eu. Está falando exatamente... Tá vendo? Isso é normal, gente. Isso é normal em um testemunho. É normal. Você pode dizer assim, olha, eu estava abaixo e tu te achava que era alguma coisa. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Entendeu? Então isso só está de uma forma assim, expressando que quando ele era pequeno, quando ele não tinha esse sucesso, essa fama, ele era esmagado por tal pessoa, né? E agora ele está dizendo assim, que o meu Deus é maior do que eu. Ou seja, em tudo que está acontecendo, Deus sempre será maior. Entende? Que o sucesso dele, a fama dele não seria maior do que o Deus. Então tudo que ele alcançou foi Deus que derramou sabedoria sobre ele para que ele venha alcançar. Lembrando, gente, Deus deixou isso sobre Adão, que através do suor dele ele iria conquistar as coisas. Ele ia se alimentar, iria se vestir. Então preste bem atenção. Se você estudar, se você se qualificar, se você se esforçar, você prospera. Vamos pro vídeo. Sobre o tempo em que ele não tinha nada e o que Deus colocou nas mãos dele. Então não tem nada a ver com algo semelhante ao pecado ou sobre a vida espiritual. Está falando exatamente sobre as coisas materiais, de como Deus pode dar boas coisas aos seus filhos, mas não está tratando sobre coisas espirituais e sim materiais. Então não se trata de um louvor, e sim de uma música totalmente antropocêntrica. Então não cante essa música no culto, pelo amor de Deus. Referente a isso, a Bíblia nos ensina o seguinte em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 21, o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, esse texto, preste atenção, está falando a respeito de idolatrar o poder, a fama, a riqueza.
tá? Porque onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Jesus Cristo que fala isso aos discípulos, para que realmente os nossos olhos, a nossa intenção, a nossa direção, a nossa primazia não esteja nas coisas terrenas, porque tudo aqui na terra se consome, tudo se desfaz, mas aquele que ajunta tesouro no céu, ou seja, dá a primazia a Deus, como foi dito aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, que buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Viu? Vamos ter cuidado naquilo que a gente traz aqui como base bíblica. Tá? Está falando sobre idolatrar, né, os teus bens, tuas riquezas. Entende? Porque tudo isso aqui vai se desfazer. Nós temos um tempo de vida. Então, para que a gente venha dar direção a Deus, a primazia a Deus, mas não está dizendo que você não pode adquirir riqueza aqui sobre a terra de maneira alguma, gente. Imagina. Pensa comigo. Analise e dê sua opinião aqui, comente. Vamos pro vídeo. Então, cuidado com esse desejo e essa paixão desenfreada pelo sucesso e pelo poder. Não adianta você querer adquirir muitas coisas nessa terra e não entender o propósito de Deus na sua vida. Você deve pregar o evangelho. É para isso que você foi chamado, e que eu fui chamado. Então, cuidado por essa busca desenfreada por bens materiais. E essa música é antropocêntrica e não tem como objetivo o louvor a Deus. Qual a dificuldade de fazer uma composição bíblica que fala sobre Deus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo? Por exemplo, John Newton escreveu a música cristã Amazing Grace, ou seja, Maravilhosa Graça, e é uma das músicas mais cantadas em todo o mundo e mais regravadas também. Olha só, uma música tão simples que fala sobre a graça de Cristo. Já foi cantada por muitas pessoas em nosso derredor. Agora, por que nós estamos fazendo composições para o nosso ego? Para satisfazer o nosso ego? Isso não pode. Devemos voltar às Escrituras e cantar exatamente o que a Bíblia nos ensina. Músicas que falam sobre prosperidade só vai atrair pessoas interesseiras. E essas pessoas não estão interessadas em louvar a Deus. Então, não cante essa música durante o culto. E a próxima música é do cantor Robson Monteiro, Aliança com Deus. O melhor dessa terra, o maior dos teus sonhos sou eu. Vamos ler a composição? Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo, que se inclina para me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não, meu Deus. O melhor dessa terra é meu. O maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não, meu Deus. Uma coisa me chamou a atenção nessa letra. O cantor diz o seguinte: o maior dos teus sonhos sou eu. Quem disse? Quem disse isso a ele? Isso não tem base bíblica nenhuma. Quem disse que para Deus nós somos os maiores sonhos dele? Você não é o maior sonho de Deus. Eu não sei onde esse cantor achou base bíblica para poder escrever essa parte que ele colocou lá na composição. Isso não existe. E observe que nessa composição o principal objetivo é engrandecer o homem, mostrar que ele é poderoso, que ele pode ser vitorioso e que o homem tem um pacto com Deus e coisas do tipo. Mas na verdade essas coisas não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Observe que ele fala que o maior dos teus sonhos sou eu. Quem disse isso para esse cantor? Nós não somos os maiores sonhos de Deus.
Na verdade, nós somos pecadores e por meio de Cristo Jesus, Ele nos salvou das trevas. Mas eu e você não somos os sonhos de Deus. Agora, o restante da composição fala também sobre prosperidade terrena, ou seja, eu vou comer o melhor dessa terra. Coitado do apóstolo Paulo. Meu Deus, gente, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, gente. Sobre comer o melhor desta terra. Faremos coisas maiores que Cristo. Entende? Agora, por ele usar um pequeno trecho ali que o maior dos teus sonhos sou eu, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem um cuidado muito especial para conosco. Sabe, os seus escolhidos. Ele guarda e protege. Eu não posso pegar um pedaço e desqualificar a letra da canção toda que enaltece a Deus. Eu não vejo como uma canção antropocêntrica aqui, gente. Sabe, eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo sobre o pacto, sobre a aliança que Deus tem para conosco. Se Ele falou para mim, para você dominar esta terra, para nós alcançarmos o que tem sobre ela, Deus está falando isso. Não é o homem que está falando. Então, a letra da canção enaltece a Deus. Chega, eu estou todo sentindo Deus aqui no que estou falando. Gente, por causa de um pedaço, um trecho ali, né, que a pessoa está utilizando e causar esse descrédito à letra, que a gente não pode cantar essa letra na igreja, pelo amor de Deus, olha o cuidado que Ele tem para comigo e contigo. Deus, Ele fala coisas muito maiores do que sonhos. Ou seja, Ele nos ama. Ele entregou o seu único filho por amor a nós, por amor da humanidade, para morrer por mim e por você. Por que o compositor não pode escrever que nós somos os sonhos de Deus? Por que o cantor não pode escrever que Deus irá nos exaltar? Se isso está na Bíblia. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E diante dessa exaltação, o nome de Deus é glorificado. Porque eu e você somos cristãos. Observe, comente aqui e dê sua opinião. Vamos pro vídeo. Do apóstolo Pedro e dos seguidores de Jesus Cristo na igreja primitiva, que comiam do pouco. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Essas músicas são antropocêntricas. Comia do pouco, tá? Porque ali sofreram mesmo uma perseguição ferrenha. Mas a Bíblia diz que Cristo, ele era comilão e beberrão, ou seja, comia muito e bebia muito. Gente do céu. Por isso que eu falo. Sabe por que a gente erra? Por falta de conhecimento bíblico. E você sabe muito bem que eu tive o privilégio de pastorear, estudei muito a Bíblia, eu não quero me enaltecer, porque quem tem que ser glorificado aqui é Deus. Mas eu tive que estudar a Bíblia para que eu não possa falhar, para trazer conteúdos aqui para você, para abrir os teus olhos, enxergar de uma forma diferente quando a letra está testemunhando e enaltecendo a Deus, tá? Por que eu e você não pode cantar? A pergunta é, será que a gente tem esse discernimento, esse poder de Deus, que se Deus está recebendo algo ou não de nós? Gente, Deus conhece o nosso coração e de maneira alguma eu vou reter a minha canção e o louvor a Deus. Vamos pro vídeo. Que vivem falando sobre prosperidade, que vai comer o melhor dessa terra, que vai ter boa casa, que vai ter um bom carro. Tudo isso se conquista trabalhando. Agora, você começar a pedir a Deus todos os dias essas coisas, então você perdeu o foco sobre o que é o Evangelho. Devemos orar pelas pessoas que estão perdidas e pedir para que Deus venha a nos usar na obra dele. Agora ficar falando que nós vamos comer o melhor dessa terra, que vamos viajar de jatinho, andar de Ferrari, de Mercedes, de Land Rover e tantas outras coisas semelhantes a isto, não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho nos ensina.
A intenção do cantor é mostrar que todos aqueles que creem em Deus irão comer o melhor dessa terra. Mas Deus promete aos seus filhos que não vai deixar faltar nada, mas não diz que vai comer o melhor dessa terra. Agora, Deus não vai garantir a você que você venha a comer o melhor dessa terra. E você não é o maior sonho de Deus, tá? Tome cuidado com essas músicas que diz que você é raridade, que a sua vitória tem sabor de mel e coisas do tipo. Olhe para a cruz e cante louvores que engrandeçam ao nome do Senhor. Gente, isso são metáforas utilizadas, são parábolas utilizadas na letra, gente. Entendeu? Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que esse pessoal quer de fato? Né? Mas enfim, não tenho nada, ele é meu irmão em Cristo, tá? Essa é a opinião dele e respeito, porém eu não concordo, entendeu? Eu tenho minha opinião e ele também tem todo o direito de discordar. Mas eu quero que você dê sua opinião, tá? Se você puder aqui comentar, é de suma importância para que as pessoas possam entender a forma como você se expressa, como você pensa em relação a esse tipo de assunto. Vamos pro vídeo. Sempre quando você for cantar uma música, leia antes a composição e verifique se aquilo é bíblico ou não. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o significado da palavra louvor. A palavra louvor vem do hebraico halal, que significa elogiar ou louvar alguém. Então, quando nós estamos cantando e louvando na igreja, nós estamos fazendo isso para alguém, e esse alguém é Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com a inversão de valores. Às vezes, até mesmo sem perceber, nós estamos exaltando o homem e não a Deus. E isso é muito preocupante em algumas igrejas evangélicas, que até mesmo o ministro de louvor não analisa a música antes de cantar no momento do culto. Todo ministro de louvor deveria fazer isso, analisar a composição se é bíblica ou não. Em muitas vezes, estamos cantando por aí heresias e músicas que não tem nada a ver com Deus. E às vezes, nós achamos mesmo que a música está falando sobre Deus e não está. Então, por isso que é muito importante ter teologia na música. Algumas pessoas acham que só porque está cantando uma certa música no momento do culto, certamente ela é bíblica. E muitas vezes nós não analisamos aquela composição depois que nós saímos do culto. E precisamos fazer isso com mais frequência, porque às vezes nós não percebemos, mas não estamos cantando um louvor verdadeiro a Deus, e sim composições antropocêntricas. E precisamos ficar alertas quanto a isso. Todas as músicas que serão analisadas nesse vídeo foram enviados pelas pessoas que seguem o nosso canal lá no Instagram. Então siga o nosso canal no Instagram, Pregando as Escrituras Oficial. Ou, se você quiser, pode clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo. E a primeira música que nós vamos analisar neste vídeo é a música do cantor Fernandinho, Batiza-me com o Teu Fogo. Vamos ler a composição? Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir, vento de Deus, sopra em mim. Aí vem o refrão: batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. E por último, me esvaziar de mim, me transbordar de ti, os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. No primeiro estrofe fala sobre que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E a referência está em Tiago capítulo 4, versículo 5, que diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Esperando estou por teu agir, vento de Deus, sopra em mim. Basicamente está baseado em Atos capítulo 2, versículo 2, quando o Espírito Santo desce
sobre os apóstolos e as pessoas que estavam reunidas ali no dia de Pentecostes. Até aí tudo bem, é bíblico, tudo ok. O grande problema dessa música não é nem o primeiro nem o último estrofe. O grande problema está no refrão. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Vamos entender o contexto dessa passagem bíblica que está em Lucas capítulo 3, do versículo 15 até o 17, que diz o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 90% dos teólogos acreditam que essa passagem está falando de duas coisas diferentes. A primeira, batismo com o Espírito Santo, e o batismo com fogo. Aqui na narrativa bíblica está bem claro e bem visível que João Batista está falando sobre o arrependimento. Aquelas pessoas que não se arrependerem de seus pecados, certamente elas seriam condenadas ao inferno. E nós podemos entender que João Batista depois fala sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é vida eterna. Batismo com fogo é julgamento, é condenação eterna. João Batista, quando ele está falando sobre o batismo com fogo e com o Espírito Santo, são coisas diferentes. Ou seja, o trigo, as pessoas que creram em Cristo, terão a vida eterna. Batismo com o Espírito Santo. E a palha, como João Batista fala no final do versículo, será queimada e lançada no fogo. O fogo ali está falando sobre julgamento, condenação eterna. Então, tome muito cuidado com essa expressão, batiza-me com fogo. Batismo com fogo é julgamento, é condenação eterna. E também precisamos tomar muito cuidado em ficar pedindo fogo para Deus. Eu não sei o que esse povo tem tanta mania de ficar pedindo fogo. Fogo consumidor, consuma a minha vida, batiza-me com fogo. Tome cuidado com essa expressão. Talvez você nem sabe o que você está pedindo. E nesse contexto aqui, está falando exatamente sobre julgamento, sobre condenação eterna. Então, Ai, gente, que absurdo que eu acabei de ouvir. Isso é heresia, pessoal. Está totalmente errado. Uma má interpretação do texto. Preste atenção. João Batista está batizando ali muitos com água. Perfeito? Só que ele vai chegar diante daqueles que estão sendo batizados, que dizem: vem aí alguém que eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Está enaltecendo, está exaltando o Filho de Deus. E logo em seguida ele fala assim: e esse vos batizará. Gente, eu fiquei assustado agora de ter visto isso aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é seríssimo, gente. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo. Ou seja, existe o batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui tipifica que vai queimar tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe, que vai te retirar de você. E o Espírito Santo faz isso, esse ofício. Gente, quando você tem uma experiência do batismo com o Espírito Santo e com fogo, escute o que eu lhe falar, a sua vida nunca mais é a mesma. Você que tem essa experiência, que foi batizado nas águas, com o Espírito Santo e com fogo, testemunhe aqui, comente
Agora, falar, gente, isso aqui é uma heresia bruta. Por isso, gente, a gente tem que ter cuidado. Agora eu me assustei. Tinha algumas coisas que eu concordava com ele. Agora, depois dessa aqui, é lamentável poder ouvir isso e tendo em vista que ele é um rapaz que estuda, né? Se qualifica, e trazer um conteúdo desse antibíblico, gente. Vou tornar a falar. Jesus Cristo, ele te batiza com Espírito e com fogo. Peça essa experiência e você vai ver, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza, será muito difícil até mesmo de você se desviar. E você vai ver como é lindo o que Deus faz através do batismo com o Espírito Santo e com fogo. É uma maravilha, gente. É algo assim maravilhoso. Agora, falar sobre escatologia, falar de um assunto que realmente é condenatório, onde vai para o inferno. Não, gente, tá errado. E eu espero que também faça um vídeo se retratando a respeito disso. Vamos pro vídeo. Então, essa música do Fernandinho, Batiza-me com teu fogo, não é adequado para cantar em um culto público. E a próxima música é de Rejane. Quem tem, tem. Mas quem não tem, tem inveja de quem tem. Quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem. Mas fica tranquilo que não vai roubar. Vamos ler a composição? Jesus Cristo disse que aquele que tem, zela do que tem. Muito mais terá. Mas aquele que tem e não zela bem, ele tirará. Pega o que é teu, cuida do que é teu, porque quem te deu tem mais para te dar. Quem tem, tem e vai sempre ter, porque Deus é poder. Se ele prometeu que você vai ter, aguarde e espere que você terá. O que é teu, foi Deus quem te deu. E não tem demônio, não tem inferno, não tem fariseu, não há nada na terra que possa tomar. Mas quem não tem, tem inveja de quem tem. Quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem. Mas fica tranquilo, que não vai roubar. A vitória é tua, chegou nesta hora, desceu lá da glória. Quem mandou tua vitória foi o grande Jeová. Não tem lei na terra que anule a lei da bondade de Deus. Ramã tentou sobre Mardoqueu tirar a promessa que Deus lhe deu, mas Deus tinha provado no tempo passado a grande promessa ao povo hebreu, que onde pisava Deus abençoava. Olha o que aconteceu. Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu. Ramã morreu, Mardoqueu viveu, e o que é teu é teu. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Foi Deus quem te deu, então é teu. Ao analisar essa composição, eu consegui encontrar algumas referências bíblicas, principalmente no primeiro estrofe. Jesus Cristo disse que aquele que tem, zela do que tem, muito mais terá. Essa referência está em Lucas capítulo 12, versículo 48, que fala sobre os dons espirituais que Deus dá para as pessoas, que as pessoas devem zelar por esses dons e também devem praticar esses dons. Até aí tudo bem, mas depois a música se torna totalmente bagunçada. Começa a ser antropocêntrica. Fala sobre vitória, sobre a questão de ser vitorioso ou vitoriosa em cima de alguém. Fala sobre inveja, fala sobre muitas coisas, menos glorificar o nome de Deus. Essa composição tem apenas um único objetivo: falar sobre as vitórias que Deus dá para as pessoas. Porém, essa música não tem como finalidade levar as pessoas à adoração, a glorificar o nome de Deus. No sexto estrofe, fala sobre a narrativa de Ramã e Mardoqueu, que Ramã tentou contra a vida de Mardoqueu, e isso nós sabemos muito bem. Porém, qual foi a intenção da compositora em colocar esses personagens nessa composição? Não tem sentido nenhum. Ao colocar esses personagens nessa composição, fica bem claro que existe uma diferença, um contraste muito grande. Inveja e exaltação, derrota e vitória. Mas a todo momento a compositora está apontando
para o homem e não para Deus. Observe que nessa composição a cantora ou a compositora usa Deus como um amuleto, que Deus faz todas essas coisas para exaltar a pessoa que está passando por dificuldade, que está passando por uma grande tribulação, que às vezes se sente perseguida pelo seu vizinho ou até mesmo pelos seus irmãos na fé. Então, meus amados, isso não é uma composição para louvar a Deus. Não se trata de uma música para que nós venhamos a cantar no momento do culto público. De jeito nenhum. No 7º estrofe diz o seguinte: Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu e Ramã morreu. Mardoqueu viveu e o que é teu é teu. É uma referência que está em Esther, capítulo 7, do versículo 1 até o 9. Olha só. Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu e Ramã morreu. É claro que é uma música de vingança, para mostrar que aqueles que eram contra mim, certamente essas pessoas vão padecer, irão morrer. Então, meu querido, tem que arrancar todos os salmos praticamente. Tem que arrancar todos os salmos, porque Davi fala muito sobre inimigos, para que Deus venha exaltar ele, para que Deus faça ele vencer diante dos seus inimigos. Ah, mas naquela época Davi batalhava e as guerras era a base de espada, de guerras, né, de batalhas sangrentas, tá? Mas só que preste atenção, essa letra, meu querido, se você for observar, e a todos que aqui me escutam, ela simplesmente está mostrando o que Deus faz pelos seus, o cuidado de Deus, porque só se na sua igreja não existir pessoas que te perseguem, que te caluniam, que te difamam. Esse é o processo, tem que vir a humilhação para existir a exaltação. Então o que ela está cantando aqui, ela está mostrando, está sendo bem específica, que o que Deus te deu, está exaltando a Deus. O que Deus deu para ti, o que é teu, ninguém toma, ninguém rouba, porque é teu. E isso concernente à obediência. Agora, vim aqui dizer que eu não posso cantar este hino na igreja, né? Ah, porque é motivacional. Tá, e a Bíblia, ela não nos inspira a vencer, a conquistar, a batalhar, a ser submisso e obediente, e diante dessa obediência Deus irá nos exaltar? O que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, meu querido? Sobre a exaltação perante os nossos inimigos. Gente, por isso que eu digo, temos que ler Bíblia, porque a letra da canção está, sim, mostrando aquilo que Deus pode fazer por você, te exaltar perante os teus inimigos. Davi vai falar isso. Senhor, me exalta, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, me ajuda. Davi estava reinando e foi ungido, e Saul tentou várias vezes contra ele. E o que aconteceu? Saul caiu pela sua própria espada. Ou seja, os nossos inimigos, eles são abatidos nessa época da graça. Os nossos inimigos, eles nos amadurecem, nos capacita a vencer. E a exaltação, sim, ela virá. Seja em forma de prosperidade, exaltação financeira, ministerial, conjugal, né, sobre também filhos sendo gerados. Isso é exaltação. Ana passou por esse processo, Deus exaltou ela. Quantos personagens bíblicos foram exaltados, né? E os inimigos estavam lá. Jesus Cristo, para chegar no seu objetivo, ele precisou de Judas Iscariote. Ele teve que beijar, receber o título de traidor, ser usado pelo demônio. E aí? Como é que funciona agora a coisa? Como é que é? Será que vai haver uma distorção bíblica aqui? A gente tem que entender isso, pessoal. Deus, ele sim, nos escolheu para dominar esta terra e para sermos exaltados perante os nossos inimigos, tá? Existe sim, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Está especificamente dizendo que devemos orar, não devemos entrar em confusão, em briga, em discussão,
mas orar. Tá? Por quê? Porque quando vier o dia mau, Ele vai nos guardar, nos proteger, porque nós estamos capacitados. E pode esperar. Se alguém está te perseguindo, te caluniando, creia que Deus irá te exaltar. Deus, Ele promete isso a nós. Meus amados, como que nós vamos cantar uma música como essa no momento do culto público? Não podemos fazer isso. Essa música não exalta o nome de Deus, só fala sobre vingança, tem uma narrativa totalmente fora do contexto do que é um louvor bíblico. E por último, a música tem uma narrativa totalmente antropocêntrica. Então, vocês estão percebendo o nível em que nós chegamos? Por incrível que pareça, tem pessoas que cantam esse tipo de música no momento do culto público. Como que as pessoas vão adorar a Deus através dessa narrativa? Não tem como pegar dois personagens da Bíblia e tentar fazer um paralelo de vitória e derrota, e que Deus é conosco. Nós sabemos que Deus é conosco, mas é necessário ficar apontando o dedo para nosso irmão? Ficar cantando músicas de vingança no momento do culto? É claro que nós não podemos fazer isso. O culto não é para nós. O culto é para Deus. E se você está no culto adorando ao Senhor, então entenda algo. Tudo que está sendo preparado ali, tudo que está sendo feito ali é para o Senhor nosso Deus e não para nós. Não precisamos ficar cantando músicas de vingança no momento do culto. Aquele momento é para a glorificação e exaltação do nome de Deus. E a próxima música é de Tom Carfe e Israel Santos, Joquebed. Joquebed, Moisés não vai morrer. Composição: O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eu sou cria de favela, nasci na escravidão. Meu povo foi humilhado debaixo de opressão. Faraó ficou com medo porque sabia que eu ia crescer, ia lutar para salvar o povo hebreu. Eu fui escolhido, já nasci ungido, predestinado para vencer. Já tá tudo escrito, ninguém pode derrotar um filho de Deus. O inimigo tá chorando porque já perdeu. Ó mamãezinha, para de chorar, o seu filho vai vencer. Pode acreditar, vou te encher de orgulho. Faraó correu no abrir do Mar Vermelho. Favela venceu. É claro que existe referência bíblica nessa composição. No primeiro estrofe diz assim: Ó Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Essa referência está em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. E nessa passagem fala exatamente sobre o momento em que Joquebed lança Moisés nas águas. E ali, a filha de Faraó pega Moisés e adota ele. Até aí tudo bem, mas depois essa composição se torna uma gororoba, uma mistura estranha. Começa a falar: eu sou cria de favela, nasci na escravidão, meu povo foi humilhado debaixo da opressão. Já mistura todas as coisas. E uma coisa que nós precisamos entender é que, apesar de algumas músicas conter histórias e narrativas de alguns personagens da Bíblia, nós não precisamos enfatizar essas pessoas a todo momento, a não ser Jesus Cristo. É claro que precisamos também entender que nós não podemos deixar de lado essas músicas. Tem músicas que falam sobre algumas narrativas que apontam para Deus, mas nessa narrativa fala apenas de uma pessoa, Moisés. Se você quer entender o que é adoração, olhe para uma canção e veja se nessa canção fala sobre Deus, sobre quem Deus é, o que Ele faz, se Ele é santo, sobre a bondade do Senhor, as obras que Ele faz. Só que aqui a narrativa está centralizada exatamente em apenas um personagem, Moisés, o homem que libertou os hebreus lá do Egito. E isso nós não podemos negar, isso aconteceu, está em nossa Bíblia. Eu sei que eu estou falando muitas vezes sobre isso, mas o louvor deve ter como essa finalidade, glorificar o nome do Senhor. Mas nessa composição nós não conseguimos ver isso.
está muito longe. Não adianta narrar sobre algum personagem bíblico se não tem como finalidade a glorificação de Deus. E depois ele começa a falar mais ainda. Faraó ficou com medo porque sabia que eu ia crescer, ia lutar para salvar o povo hebreu. Olha só o erro teológico aqui. Se Faraó soubesse que Moisés iria crescer e iria libertar o povo hebreu, será que Faraó não iria matar Moisés antes? No último estrofe diz o seguinte: ó mamãezinha, pare de chorar, o seu filho vai vencer, pode acreditar, vou te encher de orgulho. Faraó correu no abrir do Mar Vermelho, a favela venceu. Olha só, ele mistura as coisas. Ele começa falando sobre Moisés, que ele iria vencer Faraó, e depois fala que a favela venceu. Talvez o artista, o compositor, esteja falando da sua vida. É aí que está o grande erro. O louvor não tem como objetivo falar de nós, mas falar sobre ele, Deus. E ponto final, não tem o que discutir. Está claro e visível que essa música não é adequada para cantar no culto público. Se você quer cantar na sua casa como uma forma de entretenimento, aí é você com Deus. Mas no culto público, onde as pessoas vão adorar a Deus, talvez algumas pessoas não vão entender o contexto dessa música. É por isso que o louvor deve ser claro e objetivo, para que todas as pessoas entendam a quem elas estão adorando. E a próxima música é da... Antes de irmos para a próxima música, muita coisa aqui eu concordo com ele com relação a essa letra, tá? Mas escute aqui. É uma letra sendo pregada sobre Moisés e ao mesmo tempo testemunhando a respeito do compositor e do cantor. Tá? Primeiro ele traz como um exemplo a conquista de Moisés, que ele venceu. O próprio Deus usou Moisés para libertar o seu povo. Aí, por mais de 400 anos, sendo escravizado, humilhado por Faraó. Nós conhecemos muito bem a história, o texto. E aqui ele simplesmente pega esse exemplo e traz um pequeno testemunho, dizendo que assim como Moisés venceu, Deus exaltou Moisés, cumpriu a promessa, e ele traz também aqui um testemunho que diante desse texto de exaltação a Moisés, por Faraó perseguir o povo cristão, aprisionar, escravizar o povo cristão, ele está dizendo assim mesmo que ele simplesmente deve ter passado por um processo semelhante, ou seja, sendo excluído, né, não tendo oportunidade, não tendo os créditos para mostrar aquilo que Deus entregou a ele. E aí, simplesmente, ele vem diante dessa letra trazendo assim: ei, a favela venceu, eu conquistei. E se você for observar, Moisés nasceu no meio de um povo pobre, humilde, né, que é intitulado no Brasil como favela, né, o pessoal que são afavelado, de baixa renda, né, e é por isso que ele simplesmente traz esse exemplo aqui. Mas eu, Wagner Moura, não cantaria esse hino na igreja, né? Aliás, essa canção, né? Porque hino é uma coisa, louvor é outra, né? Então eu não cantaria. Mas cabe a você aqui deixar seu comentário, dê sua opinião, porque ela é de suma importância. Vamos pro vídeo. Pro próximo vídeo agora aqui, vamos lá. É da cantora Gabriela Rocha. Aleluia. Antes de ler essa composição, eu preciso falar da origem dessa música, Aleluia. Em primeiro lugar, essa música nunca foi gospel. Essa música veio do meio secular e alguém traduziu para o meio gospel, adaptando a música para dizer que é um louvor a Deus. Na verdade, essa música foi feita pelo Leonard Cohen. Quando ele lançou essa música, muitas gravadoras não deu muito valor para essa composição. Inclusive, ele cantava em bordéis, cantava em bares,
cantava em muitos lugares tentando conseguir o sucesso através dessa composição. E o próprio cantor já disse que ele não teve como inspiração Deus. Ele apenas conhecia um pouco sobre a Bíblia e pegou alguns relatos de personagens para tentar falar sobre o contexto do pecado e da humanidade. Mas mesmo assim, ele continuou afirmando: ele não tinha como objetivo fazer um louvor a Deus. Ele queria sucesso, ele queria ganhar fama através dessa composição. Inclusive, essa música já passou por várias adaptações. Até mesmo o escrito original desta composição se perdeu. Muitas adaptações foram feitas no decorrer do tempo. Vamos ler a composição original dessa música? Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música? Liga? É assim: a quarta, a quinta, a menor cai, a maior ascende. O rei perplexo compondo aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sua fé era forte, mas você precisava de prova. Você a viu se banhando no telhado. A beleza dela e o luar arruinaram você. Ela te amarrou à cadeira da cozinha e ela destruiu seu trono e cortou seu cabelo. E dos seus lábios ela tirou o aleluia. Você diz que eu disse o nome em vão. Eu nem sei o nome, mas se eu fiz, bem, realmente, o que isso significa para você? Há um clarão de luz em cada palavra. Não importa o que você ouviu, o aleluia sagrado ou o pagão. Eu fiz o meu melhor. Eu sei que não foi muito. Eu não podia sentir. Então eu tentei tocar. Eu disse a verdade. Eu não vim aqui para te enganar. E mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui, diante do Senhor da música, com nada em minha língua além de aleluia. Observe que ele fala de alguns personagens da Bíblia, e Davi é um dos mais mencionados, é claro, de uma forma oculta. Fala quando Davi tocava harpa, quando Davi arruinou a sua vida cometendo adultério com Betseba, e depois também fala sobre a questão do pecado na pessoa. Não, e também ele falou de Sansão aqui. Sansão, eu vi ali na letra ali que ele fala também de Sansão. Falou de Davi, também Sansão. E a respeito da letra. Mas como eu li aqui a letra, não está enaltecendo a Deus, né? Mas esse aleluia, que diante de tudo isso, ele está atribuindo a alguém, né? E se ele pegou isso biblicamente, com certeza é para o Deus invisível. E também de falar o nome de Deus em vão. Nós podemos entender que essa composição está na primeira pessoa. É alguém falando de si mesmo e de seus pecados, de seus problemas da vida. Mas precisamos entender que a origem dessa música não tem nada a ver com um louvor a Deus. Não tem como fundamento glorificar o nome do Senhor. Inclusive, até mesmo o cantor disse que muitas pessoas começaram a usar essas músicas em casamentos e até mesmo no momento do culto público. E ele ficou um pouco espantado porque a intenção dele não era essa. Mas, infelizmente, algumas pessoas pegaram a música do artista, do cantor, e fizeram uma adaptação para o meio gospel. E alguns cantores do meio gospel têm essa mania de pegar músicas lá de fora e traduzi-las para o português. E não há nenhum problema quanto a isso. A questão é, precisamos saber a origem dessa música, quem foi o compositor, se essa música veio do meio secular ou não, se essa música tem como objetivo louvar a Deus e, por último, a que público eu quero alcançar. Isso é uma dificuldade que alguns cantores têm e acabam pegando músicas que nem sabem a origem da música e trazem aqui para o Brasil e fazem uma adaptação, e isso é errado. Você precisa procurar. Precisa pesquisar sobre essas músicas que você está cantando por aí. Vamos ler essa composição
que é cantada aqui no Brasil pela Gabriela Rocha, que foi feito, na verdade, uma adaptação. Diz o seguinte: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. A referência está em Lucas capítulo 7, versículo 37, quando aquela mulher, ela derrama um perfume muito caro aos pés de Jesus. O segundo estrofe diz o seguinte: mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. A referência está em Salmos, número 2, versículo 11, onde diz que devemos dar glória ao Senhor. Depois tem um refrão: aleluia, 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 aleluia. A referência é em Salmos 106, versículo 1, que fala exatamente sobre cantar a Deus e dizer aleluia ao Senhor. E nós temos o próximo estrofe que diz: quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. A referência está em Salmos, número 46, versículo 1, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No próximo estrofe diz: e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. A referência está em Salmos 91, do versículo 1 até o 16, que fala que, ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E isso é bem claro, tá? O próximo estrofe diz o seguinte: Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. A referência está em Mateus, capítulo 23, versículo 37. No último estrofe: toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Referência a Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 5, que fala que os anjos estavam cantando ao Senhor, santo, santo é o Senhor. E a outra referência está em Salmos 42, do versículo 1 até o 11, que Davi fala sobre como a corça anseia pelas águas, assim a alma dele buscava ao Senhor. Quanto à adaptação da música Aleluia de Leonard Cohen, que foi feita aqui no Brasil, que se tornou gospel, essa música eu não vejo nenhum problema. A música que a Gabriela Rocha canta, Aleluia, é totalmente bíblica. Mas o grande problema é: você acha correto pegar uma música secular, uma música que o próprio compositor disse que não tem nada a ver com louvor a Deus, e tentar inverter os valores e fazer uma composição bíblica, uma adaptação a partir da música secular? Sabe o que é mais impressionante? É que tem alguns pastores e líderes religiosos que dizem que não pode cantar música secular nem ouvir música secular. Mas o engraçado é que nessa mesma igreja onde o pastor critica música secular, é nessa mesma igreja que canta Aleluia. Será que esse pastor não viu a origem da música? Então, meu querido, deixa eu te trazer aqui minha opinião, tá? Observe aqui. A Bíblia diz que Paulo se fingia de louco para ganhar as almas. Deixa eu te trazer um exemplo aqui. Somos pregadores. A Bíblia, ela é bem sucinta quando Cristo, antes de subir ao céu, ele dá uma missão, né? E atribui a nós uma missão que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, independente do ambiente, do lugar, se Deus nos chamou e a gente está capacitado para isso, a gente tem que pregar, seja para approach, seja para o traf, seja para o ladrão, né? Seja para qualquer tipo de pessoa, afemina, sabe? Todo esse tipo de pessoas tem que ser alcançado pelo evangelho. Se a pessoa estiver num lugar desprovido, que a pessoa está pregando ali, passa a irmão ou irmão, né? E te observa você naquele lugar, né? Achando que você está escandalizando, mas você está indo ali pregar o evangelho. E aí, como é que vai ser? Paulo fazia isso. Paulo se fingia de louco, né? Para ganhar as vidas. Eu não posso também pegar uma melodia e compor uma canção a Deus?
tendo em vista que também o mundo nos copia, né? Tem músicas aí que são cópias, que músicas que foram cantadas muito tempo no mundo gospel e são cantados aí nas festas, nos bailão. E aí? Como é que fica? Eu tenho uma seguinte coisa em meu coração, que se eu estou enaltecendo a Deus, não importa o que a pessoa vai falar ou deixar de falar, eu vou adorar a Deus, tá? Essa é a minha opinião. E a letra, como foi dito aqui por ele, ela é totalmente bíblica, centraliza a Deus. Então, falar sobre melodia, sobre harmonia, porque toca lá no mundo, gente, é sério, é desnecessário falar a respeito disso. Mas eu estou aqui falando e reagindo para que você possa entender. A letra, o que é? É um testemunho? A letra, o que é? É uma letra de exaltação? A letra, o que é? É testemunho e exaltação que engrandece o nome de Deus? Então vamos observar isso. Porque eu tenho que examinar as Sagradas Escrituras para ver se realmente tem respaldo bíblico. Gente, a Bíblia foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. A pergunta é: eu vou deixar de adorar a Deus, de cantar uma canção, de compor uma canção? Imagina se ele for aqui dar a sua opinião com relação às músicas de Sérgio Lopes, que é o poeta de Deus, que escreve letras ali, né, enaltecendo a Deus, falando de algumas coisas maravilhosas. Imagina o que ele vai falar aqui. Mas enfim, vamos para o vídeo, porque eu quero... E gente, dê sua opinião, ela é de suma importância. E não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? E ative o sininho para receber todas as notificações, que você vai ter conteúdos aqui e vai vos alertar, vai amadurecer você. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e para a minha. Vamos pro vídeo. A composição, que foi feita uma adaptação para o meio gospel, é totalmente coerente com os textos bíblicos. É uma composição bíblica que tem como centralidade o louvor a Deus. Agora, precisamos entender a origem da música. Se você é uma pessoa que não gosta de ouvir música secular e não quer de jeito nenhum ouvir esse tipo de música na igreja, então, por que nós devemos aceitar a música Aleluia no culto público? A origem da música não tem nada a ver com Deus. Fala sobre uma narrativa sexual, fala sobre uma narrativa de promiscuidade, sobre paganismo, não tem nada a ver com adoração ao Senhor. O problema é que tem pessoas que gostam de aproveitar de músicas que estão fazendo sucesso para fazer adaptação para o meio gospel. E isso é perigoso. Então tome muito cuidado com aquilo que você está cantando. Agora fica a seu critério. Será que é apropriado cantar essa música da Gabriela Rocha, Aleluia, no culto público? E a próxima música é de Moreno em Cristo, Bota a Mão que Cai. Disse bota a mão que cai, bota a mão que cai, em nome de Jesus tá repreendido Satanás. Vamos ler a composição? Passa 2 horas de frente ao espelho, só se maquiando, pranchando o cabelo. Salto alto, calça legging, vestidinho curto, toda perfumada e batom vermelho, com a Bíblia embaixo do braço. E é a primeira a entrar no culto. Senta lá na frente e chama a atenção de todo mundo. Na hora da oração, ela corre para o banheiro. O pastor está no azeite, o inimigo está com medo. Senta no banco olhando para os varões. Tá na cara, isso não é de Deus, meus irmãos. Essa irmã não tá sozinha, é obra de Satanás, é pombagira pura. Bota a mão que cai, em nome de Jesus, tá repreendido Satanás. Bota a mão que cai, tá repreendido Satanás. Bota a mão que cai. Por incrível que pareça, tem pessoas que gostam de cantar esse tipo de música. Esse tipo de música tem apenas um objetivo: dar indireta para as pessoas, mostrar os erros das pessoas. Sim. Aqui está falando sobre uma mulher sensual, que usa calça legging ou vestidinho curto, usa batom vermelho, que provavelmente é obra de Satanás ou até mesmo pombagira.
Ou seja, são aquelas irmãzinhas que vão para o culto de vestidinho curto, apertado, calça leg, batom vermelho, que tentam levar as pessoas à promiscuidade. Mas, em nenhum momento, essa composição tem como objetivo o louvor a Deus. Está claro e bem visível. Como que podemos aceitar esse tipo de música totalmente fora do contexto bíblico no momento do culto público? Como vocês acabaram de ver no vídeo, essa música está sendo cantada aí nos cultos e todo mundo está achando normal. A música que está sendo cantada por esse cantor chamado Moreno em Cristo é totalmente horrível. Se alguém quer dar algum recado para algum irmão, chame à parte, converse com ele ou com ela. Agora, ficar cantando essas músicas no culto público para dar indireta para um irmão ou para uma irmã não é certo. Isso daí, na verdade, não é honesto e não é nem coerente. Concordo com ele, gente. Desnecessário, a letra totalmente horrível. Eu não sei em qual igreja que está sendo cantada. O que eu entendo que isso aí foi um clipe que ele fez dentro da igreja com os irmãos da igreja, né? Mas eu nunca vi, em todos os lugares que eu fui, as pessoas cantando esta letra, né, em um culto público. Nunca vi. Tá? Se ele tá falando que estão cantando na igreja aí, eu acho que só se for a igreja que ele foi. Porque eu já fui em vários lugares, já preguei em vários lugares do Brasil, né? Hoje eu moro aqui na Espanha e eu nunca vi ninguém cantar essa canção aí, tá? Eu particularmente não cantaria. E também digo para você não cantar, porque é um hino de vingança, né? Vingança indireta, né? E desnecessário compor esse tipo de letra. Vamos lá pro vídeo. Então é claro que nós não devemos cantar essa música no culto público. O objetivo final dessa música é apontar o erro daquela irmã que está usando leg e usando batom vermelho. É claro que nós não devemos cantar essa música no culto público. Não é muito difícil aqui olhar para essa composição e dizer que não é uma composição bíblica. É apenas uma indireta para alguém. Então, se é uma indireta, não é um louvor. Aqui não fala sobre os atributos de Deus, não menciona sobre Jesus Cristo e a sua obra, não fala sobre cruz, não fala sobre santidade, não fala sobre nada, nem sobre os atributos do Senhor nosso Deus. Então tome muito cuidado com aquilo que você está cantando por aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo, tá? Eu espero que tenha ajudado você a ter abrido os teus olhos e trazido discernimento e conhecimento com relação a letras que são entoadas em cima dos altares, tá? E você que assistiu os nossos vídeos até agora, eu peço que você encarecidamente deixe aí o seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Quando você faz isso, todos os vídeos que enviamos aqui chegam em primeira mão para você. Agradeço muito, que Deus possa vos abençoar grandiosamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.